O Estado brasileiro no banco dos réus. Durante 3 dias, o Tribunal Popular da Terra julgou violações aos direitos humanos em casos contra movimentos sociais e comunidades vulneráveis no campo e na cidade, como os de quilombolas, indígenas, trabalhadores rurais e moradores sem teto. Ativistas de todo o país participaram do encontro realizado no Sacolão das Artes, no Parque Santo Antônio, periferia da zona sul da capital paulista. O Carlos acompanhou um dia de julgamento do Tribunal Popular da Terra. Acompanhe. O Tribunal Popular, ele existe desde 2008, né? Ele começou como uma atividade de denúncia das violações de direitos humanos do povo brasileiro, e a partir daí o Tribunal Popular ele passa a ser uma referência, né, para todos aqueles que têm os seus direitos violados. Vou contar um pouco do que se passou com meu pai e com nós. Eles levando o corpo, colocando numa caminhonete. O Tribunal Popular, ele utiliza a metodologia do próprio tribunal. A gente mostra para o Estado, para a burguesia, o seu espelho diante de um instrumento que é comumente usado pela burguesia, que é o julgamento do tribunal de júri para criminalizar e legitimar as ações, né, de um Estado violador dos direitos da população brasileira. Há 500 anos, quando os meus antepassados, brancos europeus, chegaram a estas terras, eles não vieram como convidados ou como visitantes, eles vieram como invasores, como violentadores das comunidades tradicionais que aqui já se encontravam. A gente entende o seguinte, que o Estado ele está para atender o interesse da maioria. Portanto, se é para atender o interesse da maioria, tem um problema, né? Porque não é a maioria que se expressa nos tribunais. 97% de juízes do Brasil é composto por quadros da burguesia. Então não tem povo. Quem é legítimo, então, para julgar o que tem acontecido no Brasil? Portanto, esse tribunal, ele pode não ser legal, mas ele é moral. Ele é muito moral e é legítimo. A maioria agora está dizendo o seguinte, nós vamos julgar a minoria. O senhor governador precisa pagar por isso, que tem a mão suja de sangue? Sim, ali no Pinheirinho. O senhor prefeito tem a mão suja de sangue? Sim, ali no Pinheirinho. A gente está aqui. Hugo Blanco, que é uma figura histórica na luta campesina na América Latina, peruano. O que esperas dele, Tribunal Popular? Bom, eu creio que é um grande passo adiante para afrontar o roubo que está havendo da terra e ultimamente da água, inclusive, ao campesino pobre da América Latina. Del agua, inclusive, al campesinado pobre de América Latina. Qual é a situação atual de seu pueblo mapuche com a terra? É muito lamentável devido aos recursos naturais estarem todos vendidos aos estrangeiros, transnacionais e multinacionais. Há muito latifúndio e o contato direto que tem o Mapuche com a terra é essencial para seguir vivendo e existindo como povo e como nação. O tribunal pretende fazer outras sessões, sim, pretende discutir a saúde, pretende discutir a educação, pretende discutir a comunicação, pretende discutir os crimes da ditadura. Então, o tribunal é um espaço permanente que você discute todos os problemas que estão colocados para a sociedade brasileira. E para falar sobre o resultado do Tribunal Popular da Terra, recebemos com muito prazer o Givanildo, que é mais conhecido como Giva, Givanildo Manuel. Ele é ativista de direitos humanos e um dos organizadores do encontro que terminou neste domingo. Prazer te receber, viu, Giva? Prazer é meu estar aqui novamente, Ribeiro. Com certeza, todo nosso. Giva, nos 3 dias do Tribunal Popular da Terra, quais os casos que foram julgados? Os casos que foram julgados foram o caso que aconteceu aqui no interior de São Paulo, na cidade de Iaras, contra a ação que o Poder Judiciário e o Estado de São Paulo fez contra o Sem Terras, né, no caso Cutrale. O segundo caso é Curitiba, cidade modelo. Existe hoje fetiche em torno de uma cidade, que nós temos que construir uma cidade modelo, e na verdade nós identificamos que Curitiba é uma cidade modelo, mas é uma cidade de exclusão.
fizemos a discussão sobre Belo Monte, né, e os impactos que tem nas comunidades daquela região. Fizemos também uma discussão em relação aos Guarani Kaiowá, discutimos também o caso de Pinheirinhos, né, e discutimos também as emoções que têm acontecido no país em decorrência das obras da Copa do Mundo, né. E por fim, nós discutimos como isso tem impactado, né, o que isso tem causado na vida dos militantes, aqueles que são contrários a essas ações que têm acontecido no Brasil todo. Quantos assuntos palpitantes, hein? E atuais absolutos. Nesses 3 dias de julgamento, qual o veredito mais importante? Olha, o veredito mais importante, nós verificamos que existe um processo de etnocídio, genocídio, nós identificamos que existe um ecocídio em rumo, né, no país. Agora, o veredito mais importante é que há uma necessidade muito grande de que todo esse processo que tem ocorrido de criminalização, de perseguição, de morte, né, aos povos originários, aos trabalhadores, aos povos tradicionais, que não tem acontecido só aqui no Brasil, tem acontecido em toda a América Latina, ele precisa novamente ser a chama que reaviva a luta e a unidade daqueles que estão em luta. Então, o veredito foi sim, que o Estado brasileiro e os estados burgueses, não só o Estado brasileiro, eles estão, né, violando os direitos, né, de toda a população que se coloca contrário aos seus interesses. Mas que nós temos hoje a necessidade muito grande de nos unirmos, né? Então, por exemplo, uma das questões mais importantes que nós acompanhamos, e foi exatamente no último dia, Hugo Blanco, que é uma referência nas lutas na América Latina, se propôs a fazer tribunal popular ajudar a articular o tribunal popular em toda a América Latina. Isso é fantástico, que é novamente o povo ir para a rua e dizer, né, como é que a sua vida quer que sua vida seja conduzida, ou seja, a autodeterminação dos povos, né, é que ficou muito em evidência nesse processo de julgamento nesses 3 dias. Vou te fazer uma pergunta, a gente só tem 30 segundos, gostaria que você fosse sintético, por favor. Esse tipo de julgamento, esse tipo de procedimento, decisões, isso vai influenciar de alguma forma a Rio+20? Sim, vai influenciar, porque nós verificamos que o Rio+20 ele é muito importante para o próximo período, e nós temos algumas demandas que encaminharemos e que discutiremos com outros grupos na Rio+20. Novo Código Florestal, PEC 215, são 2 discussões que são fundamentais. Nós precisamos fazer um emparedamento contra o processo que tem acontecido em curso contra os povos originários, por exemplo, os Guarani Kaiowá, foi a sessão que mais emocionou a todos, pela sua situação que é dramática, né? Nós não queremos que continue acontecendo isso contra os Guarani Kaiowá, e nós não queremos que outros povos venham a sofrer a mesma dramática situação que os Guarani Kaiowá estão sofrendo. Então nós vamos para a ECO, para o Rio+20, com a disposição de debater e criar uma frente contra a PEC 215 principalmente, e reverter o que está previsto no novo Código Florestal, que atinge profundamente os povos originários. O Tribunal Popular tem espaço aqui na TVT, você tem espaço, e cada vez que acontecer uma reunião, por favor, vote, nos dê informação, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado, uma boa noite para você. Muito obrigado, Ribeiro. Eu que agradeço.